dinheiro do petróleo ele poderia ser utilizado na infraestrutura necessária nas grandes cidades, infraestrutura urbana, para a construção de metrôs, assim, com uma rapidez, sem discussão de onde arrumar a verba, que hoje é o grande mote. Quer dizer, em São Paulo as pessoas passam 2, 3 horas no trânsito, a classe média é obrigada a fazer todo tipo de manobra para conseguir um carro popular, para se livrar do inferno do transporte público, porque não existe mais transporte público na cidade. E ainda depois a administração municipal, ela assim, se especializou no assédio moral, de que a culpa do trânsito é da pessoa que comprou um carro, sendo que foi a prefeitura que desmontou o transporte público e empurrou a pessoa a tentar resolver o problema individualmente, porque, afinal de contas, ninguém pode esperar a administração. Se você esperar, a sua vida para, porque todo mundo sabe que não há nenhuma preocupação em resolver nenhum problema na cidade. Quer dizer, o dinheiro do petróleo, ele tiraria totalmente o problema de que não há verba para a construção do metrô, para a construção de infraestrutura em várias áreas. Ou seja, muitas das necessidades urgentes, importantes, fundamentais para a vida de todo do cidadão, do paulistano, elas seriam realmente resolvidas se esse dinheiro fosse aplicado aqui. Esse é um problema da maior importância, é o tema que vai definir o futuro do Brasil, e, no entanto, ele não é sequer colocado na agenda dos candidatos, na agenda da eleição. Não existe essa discussão, pelo contrário, é um preconceito em discutir problemas importantes, transformando a eleição numa coisa totalmente paroquial, assim, numa reciclagem de programas eleitorais que já foram apresentados nos anos anteriores, tirando de foco um problema que é um problema central. Esse problema da falta de recursos do Estado brasileiro, ele está diretamente vinculado ao fato de que o Brasil, ele, assim, os governos brasileiros, eles são totalmente tributários, dependentes, dominados pelo capital internacional, pelos países imperialistas, que forçam a situação de um país das dimensões do Brasil, da riqueza do território, ser um país na miséria que a gente conhece. Quer dizer, a questão de como tratar o problema do petróleo tem uma transcendência muito grande e, na nossa opinião, esse é o momento de uma ampla campanha no Brasil pela nacionalização do petróleo e a exploração dele integralmente pelo governo brasileiro e os lucros, os recursos dessa exploração aplicados integralmente aqui, para que o Brasil possa dar um salto no seu desenvolvimento e efetivamente superar os enormes problemas sociais que nós temos. Isso é importante a gente, eu acho importante colocar, porque a Petrobras, ela foi numa determinada época uma esperança de desenvolver esse setor. A partir do governo Fernando Henrique Cardoso e aprofundado no governo do PT, a Petrobras se transformou numa empresa privada. Hoje só 30% do capital é público, o restante é vendido na Bolsa de Valores, 70% dos acionistas é tudo acionista privado, uma parcela deles, inclusive, por lei, acionistas internacionais. E é evidente que, se bem a Petrobras seja dirigida oficialmente pelo governo brasileiro, o governo é mero testa de ferro dos interesses desses acionistas, que é quem comanda efetivamente a empresa. Não por acaso, agora está em discussão que o petróleo vai ser explorado pela iniciativa privada, nacional e internacional, e que o governo ele faria o papel de um escritório de homologação de concessões para essas empresas. A infraestrutura para a exploração do petróleo viria de fora também, quer dizer, toda a indústria do petróleo, o governo brasileiro pagaria para uma empresa internacional montar aqui. Quer dizer, a indústria de base, uma indústria nacional nessa área, ela estaria fora de cogitação. Que é, mais uma vez, o destino dos governos brasileiros de forçar o subdesenvolvimento brasileiro e transferir a riqueza daqui
para os especuladores internacionais, para os países que vivem hoje realmente da exploração e da política de forçar o subdesenvolvimento dos países chamados de terceiro mundo, subdesenvolvidos, do qual o Brasil é um dos expoentes. Hoje, inclusive, a terminologia internacional procurou separar esses países subdesenvolvidos, destacando os mais importantes, o chamado BRIC, né? Dos quais o Brasil é um expoente, quer dizer, são os países de uma enorme importância econômica, recursos naturais, uma população muito grande, que é um fator importante de desenvolvimento nacional, mas que, com todos esses recursos, simplesmente são usados para transferir recursos nacionais para a capital internacional. Quer dizer, o nosso partido ele acha que é fundamental esse problema da campanha pela nacionalização do petróleo e uma campanha em torno de quem pode tomar essa decisão e colocar em prática, que obviamente não são os governos que nós temos visto. Nós achamos que é preciso fazer uma ampla campanha, da qual a eleição é uma parte muito secundária. Quer dizer, a eleição é uma parte muito secundária porque nós temos visto que os grandes temas não são discutidos na eleição, e a eleição é cuidadosamente montada para que não haja um efetivo debate dos problemas que afligem a população, problemas importantes. Nós achamos que é preciso uma ampla campanha em torno da nacionalização do petróleo e da luta por um governo que efetivamente defenda o interesse nacional. Um governo que seja expressão da maioria da população e não o que acontece hoje, onde os governos são meros testas de ferro de interesses de grandes empresas. Se a gente pegar aqui em São Paulo, a administração de São Paulo, há uma mudança na sigla do governo, mas todo mundo sabe que a prefeitura toma decisões com base no lobby das empresas de lixo, dessas empresas de transporte privado. Não por acaso o caos no trânsito em São Paulo não é resolvido. Não é resolvido porque essas empresas, elas mandam na prefeitura. O subsídio que a prefeitura transfere mensalmente para essas empresas, que fornecem um serviço de baixíssima qualidade, só pode ser explicado pelo fato de que elas têm um controle político da prefeitura e os administradores são meros testas de ferro dos interesses dessas empresas. Quer dizer, na nossa opinião, é preciso uma ampla campanha para explicar esse problema e colocar em pauta um governo que seja a expressão da maioria nacional, sustentado pelos trabalhadores, pelos setores populares da cidade e do país. Nós achamos que esse é um tema central. Na eleição, no entanto, isso não é discutido e o mote da eleição é a discussão da administração da miséria. Quer dizer, a atual eleição, o pessoal nem se deu ao trabalho de, vamos dizer assim, modernizar a desculpa. Eles continuam na ladainha de que o país não tem verba, a prefeitura não tem recursos, que é preciso fazer modificações levando-se em consideração o orçamento super apertado, as dificuldades na arrecadação. E as propostas, elas são focadas em que há uma miséria de recursos muito grande e a gente teria que administrar a miséria. E, assim, muito concentradamente, há uma unidade dos candidatos que têm a possibilidade de falar abertamente na televisão, que participam de debates, há uma unidade em torno da mediocridade de propostas. Quem acompanha os debates vai ver que as propostas, elas são coisas do tipo... o grande debate é quem fez o maior número de parques e plantou mais árvores. Já nem é mais aquele discurso profissional demagógico dos políticos tradicionais. Virou uma discussão assim, que é uma ofensa à inteligência do cidadão, do eleitor. É um deboche muito grande. De longe, essa eleição, ela é o processo mais impopular, mais assim, sem interesse, com certeza, dos últimos 20 anos. Em São Paulo, inclusive, é motivo de escândalo que o Maluf é candidato na eleição. Um dos motivos, inclusive, que não há um destaque muito grande da cobertura eleitoral
É porque se você mostrar os candidatos, os supostos candidatos mais votados, aqueles que têm mais apoio popular, a eleição como um todo ela é completamente desmoralizada. Porque nenhum eleitor acha assim que é uma coisa maravilhosa você ter como candidato o Maluf, o Kassab, o Alckmin, a Marta Suplicy, quer dizer que são os mais da campanha. É uma campanha justamente pelo caráter artificial, impopular, é uma campanha que ela corre assim muito discretamente, meio apagada em relação a outras eleições, né?